Olá, meu nome é Tami Marchiori, eu sou neuropsicóloga. Estou aqui hoje com a Mariana Riccardi, que é psicóloga. Dá um oi pra gente, Mari. Oi, gente. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre 5 passos para conseguir superar um trauma. E eu acho isso muito importante, porque em maior ou menor grau é muito difícil. Eu não sei se eu já conheci uma pessoa que nunca sofreu algum tipo de trauma na vida, né? Então, claro que não são todas as pessoas, e a gente vai falar um pouquinho hoje que desenvolvem, por exemplo, um transtorno, como o transtorno do estresse pós-traumático, mas acho que todo mundo tem alguma questão aí emocional ou psicológica que pode ser considerado um tipo de trauma. Mas antes de começar a dividir tudo isso com você hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o que é um trauma, até para a gente entender. Será que isso que eu estou pensando aqui comigo é um trauma? Será que não é? Então, o trauma, de acordo com a Associação Americana de Psicologia, é uma resposta emocional a um evento terrível, como um acidente, estupro, desastre natural. Só que uma pessoa pode sofrer um trauma como resposta a qualquer evento que ela considere física ou emocionalmente ameaçadora ou prejudicial. Deixa eu dar um exemplo. Eu adoro cachorro, né? Então, eu adoro cachorro, geralmente eu vejo cachorro, abraço cachorro. Às vezes, para uma pessoa, né, que é diferente de mim, que tem o próprio temperamento, a própria personalidade, as próprias experiências de vida, às vezes ela tá passando na rua, um cachorro simplesmente late. Essa pessoa pode interpretar isso como algo, um evento física ou emocionalmente ameaçador e prejudicial, ou seja, isso pode ser traumático para ela. Ainda que para outras pessoas isso pode falar, não, foi divertido, olha que bonitinho. Vou dar um exemplo, uma pessoa vai no circo, uma coisa, sei lá. A pessoa vai no circo e fala, ai, que palhaço engraçado. Para outra pessoa, aquele palhaço, por alguma associação ou representação, pode ser tão ameaçador que isso é um evento traumático. Então, às vezes, quando a gente pensa em trauma, a gente pensa nesses eventos terríveis, um acidente, um estupro, um desastre, e não necessariamente só isso vai implicar em um trauma. Isso também eu acho que é bacana, né, Mari, para a gente ter empatia pelas outras pessoas, porque a gente minimiza muitas vezes o que outras pessoas consideram trauma, né? Sim, é muito de como cada um interpreta, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, Sim. mas a empatia, ela tá muito ligada nesse ponto justamente de não desvalidar, não minimizar, não achar que, é besteirinha. Não, não é, né? Calma lá. Não é assim que funciona. Sim. Exatamente, porque cada pessoa tem uma forma muito individual e singular de interpretar o mundo, assim como as ameaças desse mundo, né? Ai, Exatamente. Tami, por que é tão diferente? Justamente por causa disso que eu falei. Primeiro, o temperamento dessa pessoa, que é uma coisa que nasce com ela. Ao longo dos anos, a gente vai formando a nossa personalidade junto com esse temperamento, isso influencia experiências de vida, vai influenciar o núcleo familiar, então, vários aspectos, né? Então, o ambiente, às vezes até questões orgânicas, enfim, vão influenciar nessa nossa interpretação acerca de nós mesmos, do mundo e das outras pessoas. Então, uma pessoa que sofreu um trauma, ela pode sentir uma gama de emoções imediatamente após o evento ou até a longo prazo. Então, essas pessoas podem se sentir sobrecarregadas, desamparadas, chocadas, ter dificuldade para processar suas experiências, né? E pode, Uhum. inclusive, ter sintomas físicos. Mas até antes da gente abordar essas questões, eu quero dizer até que o trauma, ele muitas vezes tem um efeito cerebral. Então, não é uma besteira, não é algo, ai, olha, não, releva que daqui a pouco passa. Muitas vezes, infelizmente, não é. Porque quando a gente experimenta uma coisa traumática, vamos dizer assim que o cérebro ele desliga os sistemas não essenciais que a gente tem e se move para os sistemas cerebrais inferiores que a gente chama. Ou seja, isso ativa o sistema nervoso simpático. E aí, o que que acontece? Isso sinaliza a liberação de hormônios do estresse, como, por exemplo, cortisol, enfim. Isso prepara a gente para um modo de sobrevivência, lutar, fugir ou congelar. E daí, uma quarta resposta ao trauma também foi introduzida, que é uma resposta do cérebro, que a gente chama, né? Mas, enfim, depois que essa ameaça passa, essa ameaça inicial que faz o seu cérebro colocar você nesse modo de sobrevivência, depois que essa ameaça passa, o sistema nervoso parasimpático ele volta a funcionar.
Então, isso permite que o seu cérebro retome o funcionamento normal com todas as partes dele para você descansar, digerir essa situação que acabou de acontecer. Só que para algumas pessoas, essa troca não ocorre. Isso, inclusive, é um dos fatores que desencadeia o transtorno de estresse pós-traumático. Então, várias regiões do nosso cérebro, nem vou me aprofundar como funciona, enfim, mas como a amígdala, hipocampo, córtex pré-frontal, o sistema nervoso também, vão estar relacionados com o trauma. Isso também vai ser diferente de pessoa para pessoa, dependendo da duração desse trauma, do impacto que isso teve e de alguns outros fatores. Mas eu quero deixar a Mari falar um pouquinho também sobre trauma e a gente, principalmente, não só te mostrar o que é, mas conseguir te ajudar de alguma forma com isso. Vamos lá, você já explicou bastante coisa, né? Já deu uma bela introdução. Mas primeiro ponto, né? O trauma, quando a gente fala do trauma psicológico, emocional, é, é como se fosse um tipo de um ferimento que a gente tem na nossa mente por conta de uma situação que aconteceu que foi traumática para nós, né? Pode ter sido, depende da gravidade que for, aí que entra também a nossa forma de interpretar, que para um pode ter sido grave, para outro pode não ter sido tanto, né? Conforme a gente já tinha falado, mas vai acontecendo e isso gera para nós tanto afeta tanto o nosso pensamento quanto as nossas emoções e, consequentemente, a forma que a gente vai se comportar de um modo até crônico. Então, assim, o que eu quero dizer quando eu falo de crônico? Vai se mantendo na nossa vida até a gente superar. O superar eu coloco entre aspas aqui justamente porque não é que vai ser esquecido, mas a gente vai lidando apesar de. Então, por isso que vai acontecendo até a gente perceber que não está afetando mais tanto quanto antes afetava. E aí a gente percebe que a vida está seguindo. E só te interrompendo um minutinho, é uma coisa muito interessante, porque uma pergunta que eu recebo muito, até por parte dos meus pacientes, é como eu esqueço um trauma, né? E você pegou num ponto muito importante, que assim, esquecer, a não ser que você tenha um problema de memória, né? Ou se você tem uma demência, você não vai esquecer, até porque é útil lembrar, né? É uma Exatamente. função do nosso cérebro. Por que que a gente lembra? Justamente porque a gente precisa aprender com isso, né? Então, o nosso cérebro, ele memoriza algumas coisas traumáticas para que a gente evite isso acontecer novamente. Então, é útil que a gente se lembre para o nosso cérebro, assim. Com certeza. Até porque é aquilo que eu costumo falar até nos atendimentos, que o passado está ali por alguma razão, né? Então, a gente não vai ter como esquecer. Aquilo vai fazer parte da nossa história, felizmente ou infelizmente. Então, vai trazer alguma coisa para nós. Lá na frente, a gente vai conseguir dar um outro significado para isso, ver de outra forma, porque vai estar no processo de superação. Então, vai ficando mais fácil um pouquinho de lidar, né? Mas vai fazer parte da nossa história. Exatamente, exatamente isso. Mas desculpa, eu tinha interrompido, você estava Imagina, falando daquela. fica tranquilo. Uma coisa importante de trazer aqui é que algumas pessoas a gente vai percebendo que tem um certo grau de enfrentamento maior do que outras, né? Então, além da questão de como a gente interpreta o que nos aconteceu para ter gerado trauma, vai ser levado muito em conta também a capacidade potencial que a gente vai ter de lidar com questões muito mais graves, né? Isso vai repercutir muito também na nossa forma de superar. Então é importante trazer esse ponto. Sim, com certeza. E daí tem uma questão importante, é que o impacto desse trauma, eu acho que tem vários fatores que vão influenciar o porquê isso se mantém também, né? Que é o que você falou. Então, tem relação com a interpretação dessa pessoa, com a ameaça sentida, como eu já falei, Uhum. mas a rede de apoio nesse pós e como essa pessoa se sente segura nesse pós também vai afetar. Então, vou dar um exemplo. Um
um soldado que voltou da guerra com estresse pós-traumático. Ok, ele trabalha nisso e etc, mas ele sabe que agora ele tá em casa, num país seguro e etc, e que não vai estourar uma bomba do lado dele. Então, é muito mais fácil a gente trabalhar esse racional para que esse trauma, esses sentimentos vão amenizando. Agora, por exemplo, você que mora numa grande cidade, numa metrópole, você foi assaltado e você sofre um trauma. Poxa, você sabe conscientemente que tem uma grande chance disso acontecer novamente. Então, o ambiente, a chance, a potencial chance, a potencial chance, ficou extremamente esquisita essa frase, mas assim, Deu para entender. você entendeu, né? Se assim, a chance disso acontecer racionalmente existe em maior ou menor grau, é uma coisa com que faz com que esse cérebro fique ainda em constante alerta, porque isso é o trauma. É o seu cérebro em alerta. Em alerta, tipo, eu preciso me proteger, eu preciso ficar Qualquer momento atento. pode acontecer. Exato. Então, a pessoa que tem um trauma, até por isso, quando a gente fala de estresse pós-traumático, é um trauma que perdurou, ou que às vezes até está piorando, e que está efetivamente gerando um prejuízo e sofrimento significativo para a sua vida. Claro que existem os critérios diagnósticos, mas de forma muito resumida, é assim que funciona o transtorno do estresse pós-traumático. E aí, o que acontece? Esse cérebro em constante alerta. Será que isso vai acontecer de novo? Quando vai acontecer de novo? Eu preciso me proteger. E aí, o que acontece? Automaticamente, esse trauma vai afetar a vida da pessoa, o trabalho, os outros relacionamentos, a forma como ela se cuida. Por quê, Tami? Justamente porque o foco está em alerta. Você está o tempo todo em alerta. Como que você vai pensar, por exemplo, ok, tô indo para academia tranquilo, se você está indo de carro pensando, será que vão me assaltar de novo? Então, o foco está sempre naquele evento, naquele momento, né? Ou pelo menos, não sempre, mas assim, às vezes qualquer coisa, qualquer tipo de associação vai trazer esse trauma de volta. Então, Pode ser sei até um lá, eu fui... barulho muito forte, até uma buzina, ou alguém falando mais alto, pode ser qualquer coisa. Isso. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E é muito variável de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu tenho uma paciente que foi traída pelo marido e tal, e foi um trauma muito grande para ela. Enfim, a gente está trabalhando isso. Mas qualquer coisa, às vezes uma música romântica, qualquer coisa traz aquele evento, de novo. Então, o que vai trazer esse trauma depende de pessoa para pessoa. Também é variável, né? Com certeza. Sim. E Mari, tem alguns aspectos físicos ou emocionais que são específicos que você acha assim que que a gente pode ajudar essa pessoa a identificar um trauma, por exemplo? Tem alguns. O mais comum que eu percebo nos atendimentos, principalmente, são pesadelos. Então, a pessoa muitas vezes revive dormindo e acorda desesperada porque reviveu dormindo naquele pesadelo e aí muitas vezes começa a ter insônia ou até evita dormir porque não quer chegar naquele ponto de ter o pesadelo de novo, porque ele já sabe que vai ter. Então, é um dos pontos que a gente tem, né? Porque a pessoa tem choque, né? Então, até passar aquela emoção mais... O susto, né, principal, leva um tempo. Então, até esse tempo passar, costuma-se ter um pouquinho de pesadelo. A gente costuma ter, conforme você comentou agora também, pode tanto ter gatilho, qualquer um, que acontece em qualquer momento, como também a gente ter lembranças repentinas. Então, a nossa memória traz do nada, né? Então, a gente revive também, já não basta reviver dormindo, ainda revive acordado, né? Só para ajudar. Outro ponto também, que foi o que você me trouxe agora, foi a questão dos gatilhos, que entra muito na parte da ansiedade, né? Então, normalmente quem sofre um trauma pode desencadear um transtorno de ansiedade, né? Principalmente quando passa por situações que vão fazer lembrar no dia a dia. Então, vamos supor, um acidente de carro. Pode acontecer de sentir ansiedade ou ter até pânico tentando entrar de novo no carro, ou na hora que entra no carro para ir para o trabalho de novo, porque vai lembrar, né? Ou até o caminho que fazia pode lembrar, né? Então, só explicando aqui bem resumidamente que todos nós temos ansiedade, né? Então, a gente diferencia entre a ansiedade, que eu costumo dizer, adaptativa e o transtorno de ansiedade, né? Então, a ansiedade está na nossa vida, a gente não tem como evitar, né? É uma emoção como qualquer uma outra, que está aí para ajudar a gente a preservar a nossa vida, né? Então, vou passar em uma rua que está deserta, não tem ninguém, completamente
escura ou com pouca iluminação, eu vou ficar mais atenta, né? Eu vou ficar em alerta para andar mais rápido, perceber se tem alguém perto de mim que eu não conheço, me olhando estranho, para não correr risco de ser assaltada, chego no meu destino ali, tranquilizo, passou, né? Ou uma prova, enfim, que eu estava sem saber o que ia cair, na hora que eu sento lá na cadeira, vejo a prova na minha frente e falo, ah, beleza, consigo, sei isso aqui. Os sintomas vão passar também, né? Mas quando a gente fala de um transtorno de ansiedade, como o próprio nome diz, gera um transtorno na nossa vida, tá? Então a gente fica em alerta com tudo e os sintomas não passam. É aí que a gente fica esperto que não tá legal, né? Em relação a isso, tem também, pode acontecer, além da ansiedade, tristeza, algum sentimento de culpa, principalmente quando envolve uma outra pessoa. Então, é comum a gente reviver, né, relembrar o que houve e ficar pensando, putz, mas o que eu poderia ter feito de diferente para isso não ter acontecido? Ou como é que eu poderia ter agido ou falado? Enfim, né, e pode fazer com que a gente se sinta realmente mais deprimido depois de um evento desse, né, com tamanho impacto. E aí tem outras coisas também sobre dificuldade de aproveitar bons momentos. É como se você não conseguisse aproveitar, se lembra alguma coisa, ou você ainda está tão impactado que você não consegue simplesmente se tranquilizar, sentir muita raiva, muito medo, se isolar. Entra também na parte de comer demais ou comer de menos, beber demais, ou fazer uso de algum tipo de droga ilícita, e por aí vai, né? É São que alguns até essa dos... questão é bem importante, né, Mari? Que acho que às vezes, principalmente para quem não tá passando por algum tipo de tratamento, etc., Uhum, o sofrimento ele é tão grande que a gente vai procurando formas de amortecer. Eu exatamente. preciso lidar com esse diacho, eu não tô conseguindo lidar. E como que o ser humano adora amortecer coisas? Uhum, Né? A gente vai descontando em algumas coisas que geralmente geram um prazer ou alívio imediato, inclusive tem toda uma relação cerebral com isso. O que, por exemplo, Tami? Comida, como a Mari falou, bebida, uso e abuso de alguma substância, maconha, cocaína e outras coisas, mas também, às vezes, jogos, não falo só jogo de aposta, mas jogo de videogame, então às vezes a pessoa fica e não sai daquilo porque não quer uhum. pensar, não quer focar. Muitas Tá muito vezes algum. incômodo, né? Então é até difícil de parar para olhar um pouco, quanto mais tentar resolver. Então acaba indo para outras coisas. E é interessante que algumas pessoas não conseguem trabalhar, desenvolver, outras focam no trabalho para não lembrar disso. Então, Exatamente. são alguns mecanismos da sua vida que podem ser vistos como exagero, Isso. sabe? Alguma coisa que não tá e que tá gerando assim um ganho secundário. Qual o ganho secundário? Amortecer essa dor, esse sofrimento que você não Uhum. está conseguindo lidar e que o seu cérebro constantemente, sua mente constantemente te relembra. E esse é o problema do trauma, na verdade, é você vivenciar a experiência ou as experiências mais difíceis da sua vida. Você revive e revive e revive de novo. Chega uma hora que você não aguenta mais e tá lá o negócio na sua cabeça ainda e você não aguenta mais. Você só quer se livrar daquilo. Exato. E até por isso que não é incomum que pessoas que vivenciaram traumas, principalmente traumas que foram constantes, como pessoas que sofreram muitos abusos sexuais desde a infância, eu vou falar um pouquinho da infância já já, mas assim, é comum que essas pessoas desenvolvam quadros comórbidos como ansiedade, como a Mari está falando, mas também depressão, enfim. E é uma coisa muito difícil, principalmente quando a gente fala de trauma infantil, e eu vou dizer assim, não é uma pesquisa falando, é pesquisa Tami de satisfação, tá? Mas ao longo da minha experiência clínica, eu vejo que muitos traumas sofridos foram no período da infância. Muitos. E aí, o que que acontece? Aí sim, tem várias pesquisas que mostram que as crianças estão mais vulneráveis a traumas, principalmente porque o nosso cérebro ainda está se desenvolvendo. Então, para você ter ideia, o nosso cérebro ele fica maduro, vou chamar de maduro aqui, lá para os 21 anos. Então, uma criança está com aquele cérebro em desenvolvimento, muitas coisas ela não consegue absorver, não consegue interpretar de forma adequada. Essa parte do nosso cérebro, que é a parte de julgamento e de análise, não está formada, é uma das últimas partes que se forma, assim, que amadurece no nosso cérebro. Até por isso, muitas crianças que sofrem abuso sexual ou negligência não têm essa capacidade analítica de separar o joio do trigo. Isso não foi culpa minha, essa pessoa que abusou, essa pessoa que estava despreparada para cuidar de mim, sei lá o quê. E a Uhum. gente
essa interpretação a gente vai levando para a fase adulta. Chega na fase adulta, não é como se a gente, agora entendi. Não. A gente ainda é aquela criança. Eu ainda sou a Tami, pequenininha. Você ainda é a Marizinha, que tá um pouco mais alta. Eu não tô tão mais alta, mas a gente ainda é Mais aquela alto foi ótimo. criança. É. Então, esse tipo de trauma, ele pode influenciar muito no desenvolvimento da gente, interromper, em alguns casos, o desenvolvimento normal do cérebro, inclusive. Então, alguns tipos de trauma, principalmente o trauma contínuo, ele afeta significativamente o desenvolvimento emocional. E aí que tá. Às vezes essa pessoa cresce, principalmente na fase da adolescência, que daí aquele boom de hormônio, você indo para o mundo, aquela questão de querer ser aceito no meio, tudo aquilo que envolve a adolescência, geralmente. Só que você tá fragilizado, às vezes, você tá vulnerável, e daí começa a afetar lá de trás. Então, às vezes a gente acha que é o trauma em si, mas o que eu quero dizer é que igual um efeito dominó. Exatamente. Então, se ele vem muito antes, às vezes a forma como você se enxerga hoje, que você acredita ou deixa de acreditar em você, tudo isso pode ter sido influência desse trauma que você sofreu. A forma como você lida hoje com seus relacionamentos, como você às vezes depende deles ou tem medo deles, pode ser influência desse trauma que você sofreu na infância. Não estou dizendo que depende de cada caso. Mas, às vezes, a forma como você enxerga hoje o mundo como ameaçador, pode ter sido influência disso. Parece besteira, né? Parece que não. Nunca as pessoas chegam nessa conclusão sozinhas, né? Percebo muito isso quando eu tô atendendo. Parece que vira Exatamente. uma chavinha depois. Sim, sim. E assim, é o que eu falei no começo, né? Acho que é muito difícil você conhecer uma pessoa que nunca sofreu um trauma. Eu tenho meus traumas e acho que até pela minha Todo mundo profissão tem, né? lido com eles até hoje e é muito interessante, mesmo hoje tendo muito conhecimento sobre eles, sobre a forma que eles me afetam. Se às vezes eu entro no modo de funcionamento automático, vem e quando eu vou ver, falo, putz, de novo, tô eu aqui Exatamente. fazendo isso? Me vejo da mesma forma. Sim. Se eu não ficar esperta, não colocar ali em jogo que eu tudo que, né, é aquilo que eu falo, a psicologia ela ensina muito, né? Então tudo aquilo que eu levo para os atendimentos eu pratico também. Então eu fico lembrando e falo, olha lá, o que eu falei para falando, eu vou aqui fazendo também. Aham, sim, sim, exato. E claro, né, pode parecer preocupante, né, porque também é uma pergunta que eu recebo muito. Eu vou curar esse trauma? E aí a gente precisa analisar o que que essa palavra cura significa para você, né? Se você achar que você vai esquecer, isso nunca vai vir, que em algum momento da sua vida, zerei, aí eu acho difícil. Não tô dizendo que é impossível. Estou dizendo que é muito difícil. Por quê? Justamente porque o nosso cérebro e a gente precisa se recordar do que aconteceu com a gente, maior ou menor grau, né? Porque a gente precisa aprender para que a gente evite que aquilo seja que aconteça novamente, ou até para que a gente se prepare Exatamente. caso Falar isso. isso venha acontecer, né? Então, algumas vezes a gente consegue evitar, outras a gente consegue simplesmente estar mais preparado. Então, é uma coisa muito triste. Essa semana mesmo uma paciente falou, poxa, mas eu não quero passar a vida inteira relembrando isso. E aí que tá. A forma de relembrar é diferente. Eu vou fazer um paralelo aqui com o luto, né? Eu vou Tava trazer até uma pensando isso aqui experiência agora. muita. Trazer até uma experiência minha, assim. Quando meu pai morreu, primeira semana eu falei, vou morrer junto. Não consigo lidar com isso, não consigo viver sem ele. Eu tinha certeza, assim. Falei, não tem pra que viver, não quero, não consigo, não dei conta, assim, foi maior que eu. Na segunda semana ainda doeu muito, mas eu pelo menos levantei da cama. E na segunda, hoje estamos aqui. Deixa de doer quando eu lembro do meu pai, quando eu toco uma música, quando eu... Não. Mas hoje é muito mais saudade do que dor e hoje eu consigo estar aqui falando com você sobre trauma. Hoje eu consigo dividir com você o que eu aprendi durante anos de carreira, o que a Mari aprendeu durante anos de carreira. Eu consigo brincar com os meus filhos, eu consigo trabalhar. E tudo isso é possível mesmo tendo vivido um trauma. Assim como eu tenho meus traumas, é que eu não estou muito confortável para dividir eles aqui com você, né? Mas enfim, achei mais fácil falar do luto. Mas é possível também a gente viver, continuar vivendo e ter uma vida muito boa, mas curar no sentido de esquecer, aí, né?
Exatamente, esquecer não dá. Sim. A não ser que seja uma coisa assim muito, né, que o cérebro, que a gente até fala, né, que deletou da mente, né? E O a cérebro vai gente ter a tem função ali de alguns tipos de amnésia dissociativa, também de isso. trauma tão forte que a gente esquece também, tem. Uhum. Em alguns pontos, nosso cérebro é sábio, é até melhor. Em alguns pontos é porque a gente também não está conseguindo lidar com aquilo naquele momento, então a gente dissocia, tá? Pode acontecer, talvez seja até um assunto para uma live, alguns transtornos dissociativos. Pode acontecer. Mas, no geral, assim, se você não esqueceu até agora, Exatamente. né? Vai ser. Vai seguindo, vamos seguindo juntos aqui. Exatamente. Sim. Você estava falando, né, dos sintomas, você falou pesadelo, ansiedade, alguns outros, não sei se tem mais, acho que tem, né? Não sei. Não, são os principais que geralmente acontecem, né? As pessoas Hum. mostram, em atendimento eu também percebo. Então, é mais assim a questão de como reconhecer que eu não estou bem com aquilo que me aconteceu, né? Uhum. Então, percebendo tudo isso que a gente trouxe, é possível já para pedir ajuda ou ver o que dá para ser feito com isso, porque não é comum, gente, não é comum a gente passar a vida sofrendo. A gente, em algum momento, vai precisar. Eu imagino que pelo menos não seja confortável passar a vida sofrendo nesse nível. Né? Então, em algum momento, a gente vai precisar fazer alguma coisa em prol disso, ou buscar ajuda, enfim, alguma coisa vai precisar ser feita. Sim, com certeza. E daí, claro, né, a Mari falou de alguns sinais psicológicos mais comuns para a gente identificar, mas algumas pessoas têm sinais físicos, né? No estômago, dor de cabeça, problemas de pele. Também é muito difícil a gente falar, até porque varia de pessoa para pessoa e sempre. Nunca linke alguma coisa diretamente. Ah, olha, tô com essa alergia ao trauma. Não, vai no médico ver que diacho está acontecendo. Mas pode ser desencadeado, o trauma pode influenciar? Pode, por vários aspectos. Às vezes não por uma questão direta do trauma desencadear a coisa física, mas muitas vezes o trauma, principalmente se constante, libera esses hormônios do estresse, isso pode afetar, baixar a sua imunidade, por aí vai. Então, não necessariamente a causa e efeito, mas uma correlação desses sistemas, porque o ser humano é um todo, né? Exatamente. E agora, eu quero falar um pouquinho do tipo de tratamento terapêutico, então eu vou falar 5 técnicas que a gente usa na terapia cognitivo-comportamental para tratamento de trauma. E depois, mas mesmo você vai falar, ai, também não tô fazendo terapia. Mesmo assim, depois a gente vai falar 5 coisas que você pode fazer em casa sozinho, aí sozinha, para se ajudar, certo? Então vamos lá. Então são 10, eu falei 5 no vídeo, mas ó, a gente vai falar 10 Ó o aqui, né? bônus. Ó o bônus, ó o bônus. Vamos lá. Então, vamos pensar assim. A terapia cognitivo-comportamental, primeiro, é uma abordagem, uma linha dentro da psicologia, é a linha que eu e a Mari, que é da minha equipe, que nós trabalhamos, e é uma linha de terapia que é baseada em evidências, ou seja, os tratamentos da terapia cognitivo-comportamental, eles foram estudados, pesquisados e verificaram que realmente funciona. Então, é uma terapia baseada em evidências científicas, diferente de outras. Então, não é qualquer terapeuta, qualquer psicólogo que você vai procurar, que vai falar, eu quero aquele protocolo, aquele tratamento para trauma. Não é qualquer terapeuta que vai fazer se ele não for da TCC, isso é importante explicar. Agora vamos lá, quais são as 5 técnicas que a gente mais usa? E lembrando, não é você sentar lá, psicólogo vai dando técnica e pronto, você melhora. Não, é todo um processo de Não é avaliar receita de bolo, você. não. Não é receita de bolo, né? Avaliar você, avaliar o seu trauma, o impacto disso, como tá a sua vida, como é a sua rotina, os problemas singulares, individuais que você tem no dia a dia, o plano terapêutico é feito para você individualmente, não é receita de bolo. Ah, chega lá e passa isso para todo mundo. Não, não é nada disso. Mas é importante você conhecer e saber um pouquinho. Então, a primeira técnica mais utilizada, muito utilizada, é uma técnica que a gente chama de técnica de exposição. Então, em muitos casos, principalmente o transtorno pós-traumático, ele envolve uma forma de fobia, tá? Ou seja, um medo excessivo de alguma coisa ou uma situação. Então, nesses casos, o primeiro passo do tratamento geralmente é permitir que a pessoa se exponha a situações cotidianas que vão normalmente acionar o trauma. Você vai falar, ai, Tami, ai meu Deus, como assim, né?
Por quê? Então, vou dar o exemplo dessa minha paciente que ouve a música romântica e isso associa ao trauma. Então, a gente vai treinar, né, ensinar, dar recursos para esse paciente controlar as reações e evitar que elas interfiram no dia a dia. Então, isso permite que a pessoa retome algumas atividades o quanto antes. É só isso? Curou o trauma? Não, é todo um processo também, tá? Então, vamos lá. Outra técnica que é parecida com a primeira é a desensibilização sistemática. Então, em muitos tratamentos de trauma, a gente trabalha essa dessensibilização, porque a pessoa está sensível ao trauma, sensível à ideia do trauma. Então, a gente faz com que uma determinada situação ou ideia se torne menos e menos aversiva, cada vez menos aversiva, né? Ou seja, que essa pessoa vai diminuindo o medo. Então, o paciente ele pode ser exposto àquilo que desencadeia a reação de estresse, mas de forma muito gradual e tolerável para esse paciente. E, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhando outras coisas para que ele vá se sentindo seguro nesse processo, né? Não é joga para o leão e vê como... Não. Né? Então, nisso são utilizadas algumas técnicas para também minimizar a reação, para relaxar o paciente, por aí vai, tá? Então, a gente vai usando esses mesmos recursos para evitar ter uma crise ou aprender a lidar com ela. Então, é basicamente isso. A terceira técnica que a gente usa muito nesses casos é a técnica de relaxamento. E daí tem várias técnicas de relaxamento hoje que são também, que têm uma eficácia científica comprovada, mas a técnica depende do paciente. Então, tem algumas técnicas que eu uso com alguns pacientes que outros não gostam. Então, o terapeuta vai precisar avaliar o caso. Então, muitos transtornos são originados por causa do estresse e da ansiedade. A grande maioria. Então, isso deixa uma pessoa mais tensa, né? Isso a maior parte do dia. Então, uma forma de minimizar o impacto negativo é encontrar formas de, vamos dizer assim, contrabalancear esse estresse. Então, para isso, a gente usa essas técnicas de relaxamento, como alguns exercícios de mindfulness, concentração, meditação, mas tem outras formas também, né? Então, algumas técnicas cognitivas são muito eficazes para lidar com essas situações do dia a dia e aplicável, assim, a maioria dos tratamentos, tá? Não só para trauma. E, além disso, a redução do estresse, ela permite que o tratamento seja aprofundado em outras áreas, porque no início, às vezes, a vida da pessoa gira em torno do trauma. A vida dela é o trauma, a pessoa se identifica com aquele trauma, ela quase é o trauma, né? Então, diminuir esse estresse, essa ansiedade, permite a gente trabalhar outras áreas da vida do paciente. A quarta que eu gostaria de dividir com você é enfrentamento do estresse. Então, claro que dependendo da situação, o relaxamento não é a única técnica disponível para a gente diminuir esse estresse, ou até a mais eficiente. Então, muitos contextos que vão envolver mais estresse do que a pessoa consegue lidar, ou até que esses procedimentos dão conta, a gente vai usar outras técnicas de enfrentamento de estresse que vão envolver, geralmente, avaliar os pensamentos automáticos referentes ao que está acontecendo, porque muitas vezes pensamento automático eu chamo de pensamento pipoquinha. O que é isso? A gente não tem controle, ele simplesmente vem, às vezes ele vai e vem, a gente nem percebe, mas ele influencia na nossa emoção, no nosso comportamento. E muitas vezes esse pensamento não é verbal, tipo, eu vou ser assaltado de novo. Muitas vezes é uma imagem, né? Então, a gente entender essa dinâmica, a gente consegue usar várias técnicas diferentes da TCC para lidar com esses pensamentos e ao longo do tempo ir manejando, diminuindo eles e a pessoa conseguindo, enfrentando essas situações, tendo ferramentas para isso. E tem uma outra técnica que é a parada do pensamento e autoinstrução. Então, vamos dizer assim, que não faltam histórias de pessoas que têm problemas emocionais e ouvem algum conselho. Tipo, para de se sentir assim, né? E claro que isso não é suficiente para lidar com esse problema, mas também não é um conselho completamente incorreto. Então, as técnicas de parada de pensamento e autoinstrução são basicamente um esforço ativo que a pessoa tem para identificar o pensamento negativo e afastar ou enfrentar eles de forma consciente. Só que
Não é a mesma coisa falar, ai, não sente mais isso, não pensa nisso. Não, não é nada disso, tá, gente? É uma forma de enfrentamento e controle de emoções negativas que a gente vai ensinar e treinar a pessoa em terapia. Então, por isso que essas técnicas que eu falei, dificilmente se for fazer em casa sozinho vai dar um fruto, porque tem toda uma estrutura de avaliação do seu perfil e de adaptação dessas técnicas para cada pessoa. Agora, Mari, vamos para chave de ouro aqui. Eu invento uns termos, né? O grande finale aqui. Dá para entender. Quais são as 5 coisas que essa pessoa pode fazer de forma prática na vida dela para que ela consiga lidar melhor com esse trauma? Divide com a gente agora. Vamos lá. Não significa, tá? Quando a gente fala de superar, não significa que a gente vai sentir isso tudo pelo resto da nossa vida, tá? Tem algumas ações, que são essas que eu vou trazer, que podem ajudar a gente a retomar a nossa vida, apesar dos sentimentos perturbadores, que foi o que a gente falou. Não é gostosinho de sentir, não é agradável, foi um impacto, então isso vai levar um tempo para passar, porém não é para sempre, tá? Então, o primeiro ponto a gente parece besta, mas juro que funciona, gente. Respiração, tá? Tem questão de meditação envolvida, exercícios respiratórios vários que a gente pode usar que vão ajudar a gente a dormir, vão colaborar para a gente não ter com frequência as memórias mais desagradáveis que vão surgir do nada, vai ter uma possibilidade de diminuir o nosso grau de ansiedade. Então, a respiração colabora muito. É só perceber, por exemplo, quando a gente está caminhando numa boa, o coraçãozinho está ali batendo tranquilinho, quando a gente está fazendo uma corrida. Nosso coração acaba daquele jeito, parecendo uma escola de samba. Então, quando a gente consegue acalmar pela respiração, isso tranquiliza, porque vai diminuindo essa adrenalina também. Então, quando a gente respira de uma forma consciente, entendendo ali como que a gente volta para o nosso eixo, a gente percebe quando a gente está voltando para o nosso eixo ou quando a gente está muito acelerado ainda. Então, a respiração ajuda muito nesse ponto. O segundo... Deixa eu só dar uma dica aqui. Pode falar, claro. Às vezes, você fala assim, mas que tipo de respiração? Eu vou ensinar uma muito fácil aqui, Ótimo. Mas tem aplicativos e tem ideias aqui. Então, uma muito fácil que você faz, que pode ajudar muito, e é fácil de decorar. 13 e 6. Então, assim, ó, você inspirar e puxar. Inspira em 3 segundos e você vai soltar, expirar em 6, estufando a pança, assim, ó. Sabe aquele dia que você comeu muita pizza que foi estufada? Desse jeito. Então, inspira comigo, vamos lá. Segura, solta em 6. Estufa o ar enquanto solta. Isso. Faz isso umas 5 vezes. Então, você inspira em 3, segura um pouco, solta em 6. Bem simples. É um exercício de respiração que funciona muito por vários motivos. Tem toda uma questão fisiológica de readaptar essa respiração, uma questão de atenção focada, como a Mari falou. Então, é ótimo. Também quero fazer isso sempre, faz muito bem. Então, você pode pegar vídeos na internet de mindfulness, né? Que é atenção focada. Tem vários, não sei se pode falar aplicativo, né? Enfim. Então, tem aplicativos também, como tem aquele Headspace, tem outros. No Netflix, tem também um exercício de atenção focada, de mindfulness, alguma coisa assim, que você pode achar. Tem tudo quanto é canto. Isso ajuda muito. Não só para trauma, tá? Depressão, ansiedade e inclusive concentração. Sabe aquela pessoa, ai, tô tão cansada, tal. Se você fizer isso um pouquinho todo dia, tem várias pesquisas que mostram que vai te ajudar bastante. O segundo ponto que a gente entra aqui, eu não vou nem falar como atividade física primeiro, já estou fazendo, mas a movimentação. Se movimente. Por quê? O exercício físico, ele vai liberar os hormônios que eu falo do bem-estar, né? Então, a endorfina, a serotonina, além de poder gerar uma distração dos nossos problemas, né? Então, é como se você parasse um pouquinho de pensar nos problemas, porque você está focado em outra coisa, né? Você está focado no exercício que você está fazendo. E essa liberação física também vai colaborar muito para diminuir as emoções que estão muito afloradas, atrapalhando a gente, tá? Quando eu falo de exercício, não necessariamente eu estou falando de academia, tá? Porque a primeira coisa que as pessoas me falam é que já reviram os olhos. Quando eu falo disso, é fazer qualquer coisa que vocês gostem. Então, assim, pode ser praticar boxe, pode ser crossfit, pode ser correr, pode ser aula de dança,
qualquer exercício que te coloque em movimento por pelo menos 30 minutos, umas 3 vezes por semana já ajuda. Já vai ser o suficiente para diminuir esses sintomas ansiosos depressivos. Até E ainda passear com o mais seu fazer. cachorro vale. Exato, uma caminhada de 30 minutos, qualquer coisa que seja que se movimente, que te gere esse bem-estar. Não adianta você ir para academia odiando, porque você vai voltar mais bravo que qualquer outra coisa. E xingando Então, eu e a Mari ainda por cima. exatamente, falar elas que mandaram. Não, faz uma coisa que você goste, que você vai ver o quanto vai fazer diferença na sua vida. Não precisa ser necessariamente academia, tá? Isso a gente já tem muito internalizado a academia, mas não necessariamente precisa ser isso. Tem algum ponto aqui que você queira acrescentar? Não, isso mesmo, qualquer coisa, gente. E ó, se você achar difícil 3 vezes por semana, meia hora, Faz o começa. que for possível Faz com a o sua que der. rotina. Você fala assim, eu vou uma vez por semana, 15 minutos. Faz, vai isso. É Faz um melhor que combinado com nada, já você. ajuda. Isso. E depois você aumenta gradualmente. Você fala assim, ó, combinei comigo 15 minutos. Ó, o que que é 15 minutos? Você vai buscar o pão, você volta. Você fala pra mim que não dá. Então, 15 minutos, uma vez por semana, só que de forma consciente. Para quê? Para você fazer um compromisso com você e Exato. continuar mantendo, o seu cérebro vai aprender isso. Daí fiquei assim, um mês, Tami, 15 minutos uma vez por semana. Então, vamos aumentar para 2 vezes por semana? Ah, fiquei mais um mês. Agora aumenta para 30 minutos. Só começa. Só começa, né? E mantém por um tempo e depois não se cobra. Ah, eu ouvi isso, então eu tenho que ir para academia todo dia. Se você está fazendo zero de exercício, qual a chance de você fazer todo dia 1 hora? Não vai. Você pode até começar empolgado, daí você vai ficar no máximo um mês porque você gastou dinheiro com a academia, depois você não mantém. Não. Vai de pouco. O ser humano é assim, vai de pouquinho. Isso, até Melhor, para me acostumar. tem uma nutricionista ótima, que eu vou roubar a frase dela, só que eu esqueci o nome dela. Ela fala assim: melhor é um setting constante do que um 10 esporádico. E é Isso, isso. isso. Outro ponto muito importante também é verificar o quanto a sua rotina está minimamente equilibrada. Rotina, gente, não significa que a gente vai fazer tudo nas mesmas horas sempre, não ter horário para tudo. Não, mas é entender o que você vai fazer no seu dia para que mentalmente você fique mais organizado e se sinta melhor. Isso faz diferença no nosso dia, na nossa disposição, em como a gente se sente bem ou não, tá? Porque dependendo da gravidade do trauma, a vida vai parecer que perdeu um sentido. Então, o fazer que perdeu sentido vai gerar uma falta de energia para a gente seguir com os nossos planos e com os nossos objetivos. Por isso que voltar para a nossa rotina vai fazer uma grande diferença, tá? Então, vai fazer diferença em como você se sente, vai ajudar você a se recuperar. Parece coisa besta, mas eu juro que funciona. Sim. Põe em prática que vocês vão ver que a gente está falando coisa séria aqui. E é o combo que eu falo, né? A gente tem a parte de dormir bem, uma alimentação decente. Quando eu falo decente, não é uma vida fitness, tá? É uma vida que você coma ali comidinha caseira, arroz, feijão. Se quiser comer um hambúrguer, depois come. Depois volta pro... Enfim, é só não ficar direto em coisas que você sabe que... Processado, Isso! gorduras, Obrigada, esqueci a é palavra. equilíbrio, né? É equilíbrio, é Isso. tudo sem excesso de quantidades ou foco em uma seletividade, só coisa que é gordurosa, só coisa pré-pronta, Isso. ou mesmo só folha de alface, também não dá também. Isso. Então, uma alimentação equilibrada nesse sentido, no mínimo 3 refeições por dia, porque isso vai também ajudar na nossa cognição, movimentar o No corpo. Então, humor, é o com. Isso, com certeza. Então, assim, coisas que você gosta de fazer, tanto prazerosas quanto as que vão te relaxar. Você sabe o que você gosta, então tudo isso vai te fazer sentir melhor. Inclua isso na sua rotina, vocês vão perceber o quanto vai ser benéfico para vocês. Vai aos pouquinhos, tá? Não precisa assim, tipo, semana que vem já vou fazer isso, isso, isso. Calma. Vê o que está dentro do que você consegue fazer, vai entendendo o que você gosta, quanto tempo leva e vai fazendo diferença. Tem um outro ponto também, que esse aqui está muito ligado ao que você comentou sobre o processo da terapia, né? A questão psicológica. Se tiver difícil, a gente busca ajuda. Por quê? Eu não sei se todo mundo sabe, né? Já foi a Femi já trouxe aqui um pouquinho sobre como é que funciona a terapia cognitivo-comportamental, mas
Não sei se todo mundo sabe para que serve a psicoterapia, o que um psicólogo faz, mas a gente tem todo o embasamento científico para poder te ajudar a lidar com os problemas específicos. Eu costumo falar que é um trabalho muito personalizado. Por quê? Por mais que, sei lá, duas pessoas com ansiedade, eu não vou tratar as duas pessoas com ansiedade do mesmo jeito, sabe? Então, é um trabalho extremamente personalizado, vai auxiliar na dor que você sente. A gente ajuda você a entender a raiz do teu problema, entender como as emoções estão acontecendo para você, ajudar a compreender como lidar da melhor forma possível com cada situação. O mais importante aqui, caso fale, nossa, não quero agora, não me sinto pronto, tá bom. Então, vamos lá. O principal ponto é a gente se conhecer. Isso eu falo porque a terapia ajuda muito, mas caso não seja o seu caso, a questão da gente se conhecer. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo me ajudar. Onde as pessoas mais erram é querer controlar e até evitar as emoções. Então, tudo que um trauma vai gerar, então, raiva, tristeza, medo, tudo isso faz parte da gente, é inerente. Né? Assim como a fome, como a sede, são incontroláveis, a gente não tem como evitar. Mas o que a gente pode fazer é entender a melhor forma da gente lidar, e é aí que o psicólogo entra para poder colaborar muito nesse processo de te ajudar a te entender teu emocional, para te ajudar de uma forma personalizada. Então, esse é o principal ponto, autoconhecimento. Então, quando está muito difícil nessa parte sozinho, busque ajuda. Vocês não vão ter nada a perder com isso. Eu escuto de todos os pacientes, olha, demorei para entrar, mas agora que entrei, não quero mais sair. Sim. Sim. O próximo item que eu acho bacana trazer é o se respeitar, mas não se paralise. A maior questão aqui é a gente se acolher inicialmente, porque a gente tem uma tendência a atropelar tudo. Aconteceu, tá bom, minha vida tem que seguir, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Vamos, respeitando o seu tempo de digerir o que aconteceu, a gente vai aos poucos encarando o acontecido. Né? Então, você passou por uma situação completamente fora da sua vontade, mas que não dá para não olhar. Né? Então, em algum momento, a gente vai precisar enfrentar para conseguir entender como seguir em frente. Só que superar foi o que a gente falou, não é esquecer, mas seguir a sua vida apesar do que aconteceu. Felizmente, infelizmente, isso vai fazer parte da sua vida. Então, como seguir adiante apesar disso? Então, não é ignorar, tá? É encarar. O que houve não define quem você é. Mas aprender a lidar com a dor vai te ajudar a seguir em frente. Então, esse é o principal ponto, né? Falei muito. Não, foi maravilhoso. E até tem uma coisa, né? Procurar ajuda profissional, é claro que é muito indicado, porque o profissional tem as ferramentas adequadas, etc. Mas se nada disso deu, pede ajuda. Pede ajuda Uhum. das pessoas próximas. Sabe uma pessoa próxima que você fala, essa pessoa não julga, acolhe. É que eu sei que, às vezes, no dia de hoje é até difícil da gente identificar. Tem vários pacientes que falam, não tem essa pessoa, né? Uhum. Tudo bem, mas se tiver, ou se às vezes a gente se fecha muito, assim, e corrói. Eu acho que essa é a melhor palavra. Corrói vivenciar algo sozinho. O ser humano é um ser sociável. E às vezes só uma palavra de acolhimento, às vezes só um abraço. A rede de apoio é tão fundamental, né? É A gente ter com quem fundamental. contar. É fundamental. Então, às vezes, né, dependendo do que for, às vezes a pessoa tem até vergonha do trauma, do que Uhum. aconteceu. Isso é muito punk, você não precisa, você não deve lidar com isso sozinho. Não, Exatamente. nem é justo com você isso, sabe? Uhum. Então, tá aberto para, se você não tem, criar uma rede de apoio. Às vezes também não tenho amigo, sei lá, o pessoal da minha família julga muito. Tem grupos de apoio hoje, Uhum. né? Tem no Facebook, tem grupos presenciais que eu, modéstia à parte, gosto mais. Procura grupos de apoio, sabe? Daí, às vezes, tem pessoas que passaram por situações muito semelhantes e você se sente acolhido, consegue dividir, consegue ser entendido, entendida. Então, divida o fardo, assim, sabe? Se eu levar uma mochila daqui até a casa da Mariana sozinho, nossa, vai ser um perrengue. Chega lá com as costas quebradas, reclamando da vida. Mas se, poxa, falar, Mari, passa aqui, leva metade pra mim. Puxa, é bem mais fácil carregar. Às vezes a gente vai até conversando no caminho. Às Uhum. vezes eu fico com as Fica costas até mais mais leve. fortes. Sim, Exatamente. sim. E entra muito também no outro ponto que é o quinto, né, que eu ia trazer, é, sobre
entra muito nisso que você está colocando sobre se expressar. Gente, fale, coloque para fora os seus sentimentos. Em nenhum momento da vida a gente aprende sobre sentimento. Eu acho que até deveria ser coisa de matéria escolar, porque a gente cresce sem saber como conduzir, sem saber como lidar, sem saber o que quer significa, né? Então, o que você sente não é frescura, não é sem valor, não é bobagem. Você não precisa engolir o seu choro e também você não é uma pessoa fraca por colocar tudo isso para fora. Nenhuma dessas dicas que a gente está dando vão servir se você não sair do silêncio. Eu sei que muitas vezes não é fácil, muitas vezes a gente não aprende isso, muitas vezes o que mais é falado é para seguir a vida e não olhar para isso. Mas colocar para fora, falar do seu trauma, de como afetou você, conversa com quem você se sente confortável e vai te ouvir, mas fala. Se a gente não põe para fora, as pessoas também não têm como saber como ajudar a gente não tem o pedir ajuda, né? Isso é muito importante. Se a gente não consegue pôr para fora, aquilo vai correndo, a gente vai se sentindo massacrado, posso dizer dessa forma. Porque trauma é uma coisa séria, não é um negócio fácil de, de lidar. Todo mundo tem, né? Tenho certeza que todo mundo tem alguma coisinha ali que ficou da vida. Então, por isso que eu acho tão importante esse ponto de se expressar. Se a gente não se expressa, a gente também não consegue pedir ajuda e a gente também não consegue fazer com que as pessoas ajudem a gente. A gente não se coloca aberto para isso. Com E o certeza. último ponto, que eu falo que é o plus aqui, que a gente tinha separado 5, eu trouxe mais um. Envolve um pouquinho a parte de retomar a rotina, mas também aqui é sobre retomar os planos. Além de retomar a rotina, reveja seus planos, reveja seus objetivos. Entenda como a sua vida está seguindo, como é que você quer que a sua vida siga dali em diante. E as coisas vão fluindo. Não vai ser da noite para o dia. Tenha paciência, tenha calma com o seu processo. E aos pouquinhos vai acontecendo. Um passo de cada vez. Não queiram mudar a vida da noite para o dia, de uma semana para outra, de um mês para o outro. As coisas vão fluindo, vão sentindo e percebendo como é que está sendo para vocês. E é isso. Perfeito. E esse plus que você trouxe é muito importante, porque uma tendência é, como eu falei, como a gente foca e a vida às vezes vira o trauma, é comum que paralise a vida, os planos, os sonhos, o que você quer, ou que às vezes é tendo sofrimento que às vezes tudo parece tão distante, você fica tão desmotivado para tocar, às vezes se sente fraco ou incapaz para fazer o que precisa ser feito. Então, assim, faz devagar, no seu tempo. Olha como é distante, né? Falar assim, ai, mas eu queria, sei lá, abrir uma empresa. Parece tão distante. Mas o que eu posso fazer, sei lá, esse mês? Sei lá, uma reunião no Sebrae para ver como abre a empresa. Só isso. E Analise no os outro, micropassos que você pode ter, né? isso. Destrincha isso, sabe? Não coloca, eu quero morar fora. Às vezes fica tão distante que Uhum. paralisa. Então, não, calma, o que eu preciso? Sei lá, acho que eu preciso aprender francês, que eu quero morar na França. Então, só começa aprendendo francês. Uhum. Vai de pouquinho, vai com calma com você, e só a sensação de estar fazendo algo por você e estar saindo desse lugar que você está hoje vai ser motivadora, muito provavelmente. Com certeza. E assim, não tem nada mais corajoso do que pedir ajuda. Não é vulnerabilidade isso, gente. Não é. É ser humano. É, exato. É se permitir entender que você precisa de ajuda. E não tem nada de errado em pedir ajuda. Todo mundo precisa de alguma ajuda em algum momento. Exatamente. Exatamente. E, bom, acho que a gente abordou bastante esse tema, mas se ficou alguma dúvida, você pode falar comigo, aqui ou também no Instagram, também.neuro. Eu vou pedir para a Mari também fazer um fechamento. Mari, muito obrigada, foi maravilhoso Eu que tudo que você agradeço. trouxe, amei. Obrigada. E queria que você falasse também das suas redes e dar um fechamento, se você quiser, enfim. Bom, o meu Instagram é @maricate.psi. Podem me procurar lá. Estou disponível onde vocês estiverem me procurando direct, quiser WhatsApp, tá tudo lá. Podem me chamar, não tem problema nenhum. Se eu não responder é porque eu estou atendendo, mas eu juro que eu respondo logo que possível. E obrigada, adorei o papo, foi ótimo. Passou rapidinho. Voou o tempo. Boa. É.
Que mais? Tem mais alguma coisa que ficou faltando? Não, acho que tá tudo perfeito e é isso. Acredita em você, acredita que é possível, sim, estar de um jeito diferente, estar de um jeito melhor, com mais qualidade de vida e com menos sofrimento, porque é possível. Segue esses passos, busca ajuda, vai fazendo as pequenas coisas que você pode fazer hoje, né? Vai se cuidando, tentando dormir melhor, tentando mexer o seu corpo, respirar, comer melhor. Autocuidado, autoconhecimento são coisas que você já consegue começar no minuto seguinte, ó. Fechou aqui a live e já começa a se autocuidar. Uhum. Isso aí tá na sua capacidade. Você nem precisa de ninguém. Então, só começa e boa sorte. Obrigada, Marizinha. É isso. Eu que Um agradeço. beijo. Beijo. Tchau, tchau.